Olá, prezados amigos. Boa tarde a todos. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um treinamento de consórcios. Dando sequência ao nosso planejamento e ao nosso trabalho, nós estaremos, na tarde de hoje, ministrando a vocês toda a parte de treinamento de crédito de imóveis, perfeito? Sabemos que hoje todas as franquias têm à sua disposição as tabelas de vendas, simuladores e grupos para vendas de automóveis. E a partir de hoje, nós estaremos também disponibilizando todas as tabelas para as vendas de imóveis, perfeito? Sendo assim, você, no momento que estiver atendendo o seu cliente, você vai simplesmente pegar os grupos e cotas disponíveis e o simulador de vendas, certo? Com as margens e percentuais das contemplações anteriores, você vai montar a simulação, a cotação para o seu cliente e assim sendo, atendendo ele em 2, 3 minutos e automaticamente concluindo o fechamento da venda com a emissão do contrato, perfeito? A emissão do contrato, ela continua sendo da mesma forma. Você solicita a emissão do contrato através do e-mail consórcio@sanmartinseguros.com.br, perfeito? Solicitou a emissão do contrato, você vai encaminhar RG e CPF do cliente, ficha cadastral preenchida, comprovante de residência e olerite. Perfeito? Então vamos lá, vamos fazer as simulações dos créditos imobiliários dos consórcios San Martin. Primeiramente, todas as franquias nós encaminhamos através do e-mail e também está disponível na área restrita do franqueado os grupos e cotas da Porto Seguro. O que nós fizemos? Nós realizamos todas as simulações dos grupos e cotas disponíveis da Porto Seguro e assim sendo, geramos um arquivo para vocês com todos os valores de crédito, prazos, parcelas, taxa administrativa, fundo de reserva e assim por diante. Então, por exemplo, o meu cliente deseja um crédito de 100 mil reais. Está aqui, crédito de 100 mil reais, grupo I 123. O grupo I 123, ele foi contemplado no mês de março com um mínimo de 54% e um máximo de 56%. É um grupo em andamento, um grupo de 180 parcelas, que hoje ele está com um saldo restante de 109 parcelas. Perfeito? Então, conforme o cliente for solicitando a você o crédito, você vai simplesmente pegar este arquivo com todos os grupos e cotas disponíveis para crédito de imóvel e jogar no simulador, perfeito? Para você identificar automaticamente qual o crédito líquido que você libera para o cliente, certo? Por que qual o crédito líquido? Porque nós sabemos das variáveis de lance embutido que nós vamos trabalhar. Então você sempre vai ter as variáveis de lance embutido para trabalhar, certo? Por exemplo, lance embutido da Porto Seguros. Qual é o limite de lance embutido da Porto Seguros? O limite da Porto Seguros de lance embutido é 30%. Qual é o lance fixo da Porto Seguros? O lance fixo da Porto Seguros é 40%. Qual é o lance embutido da Canopus? O lance embutido da Canopus é 30%. Qual é o lance fixo da Canopus? Lance fixo da Canopus é 30% também. Caixa, qual é o lance embutido da Caixa? Podemos utilizar até 50% de lance embutido na Caixa. Lance fixo da Caixa, 20%. Então, nós estaremos disponibilizando as tabelas de vendas de créditos imobiliários da Porto Seguro. Perfeito? Então, no momento que o cliente desejar a cotação do crédito imobiliário, você vai simplesmente acessar o simulador e preencher com as informações deste arquivo chamado Grupos e Lances Porto Seguro. Perfeito? Então, peguem este arquivo, realizem a impressão desse arquivo e você não precisa
de tabela para você realizar a simulação. Simplesmente com este arquivo grupo e cota, você preenche o simulador com os dados necessários. Logicamente, a partir do momento que nós estamos com o cliente, o que nós precisamos identificar? Nós precisamos identificar a realidade do cliente. Qual é o crédito que o cliente deseja para aquisição? Se esse crédito é para utilizar num consórcio de automóvel, um consórcio de imóvel, um consórcio de serviços. Se ele tem preferência pela administradora, pela Caixa, pela Porto ou pela Canopus. Lembrando, venda de automóvel. Nós vamos focar 100% na Canopus. Por quê? A comissão da Canopus é até 6% no produto auto, serviços e motos. Crédito de imóveis. Nós vamos analisar entre os grupos disponíveis da Caixa e da Porto, certo? As experiências que nós estamos tendo ao longo deste trabalho revelam sempre que depende da necessidade do cliente. Então não tem como você focar a venda Caixa ou a venda Porto. Vai muito da necessidade do seu cliente. Se o seu cliente, por exemplo, é um cliente que deseja utilizar FGTS, a Porto ela aceita o FGTS como lance e recurso próprio. Já a Caixa não aceita. O FGTS da Caixa é apenas como saldo de reembolso, né? Então vai muito do que nós vamos trabalhar com o cliente. Se o cliente deseja realizar a aquisição do consórcio para investimento, ou se ele deseja contemplação rápida. Por exemplo, o meu cliente, ele quer fazer um consórcio de 70 mil, mas ele não quer ser contemplado agora. Simples, está aqui, ó, crédito de 70 mil em 119 parcelas de R$ 728. Basta você encaminhar a ficha cadastral preenchida, os documentos do cliente, o cliente já vai receber o contrato. Crédito de 70 mil em 119 parcelas. Ah não, meu cliente deseja ser contemplado o mais rápido possível. Perfeito! Qual é o lance que o seu cliente deseja ofertar? Quanto o seu cliente tem no bolso para ser contemplado? O quanto nós precisamos pedir para o cliente para que ele seja contemplado? Porque os consórcios eles são todos regulamentados pelo Banco Central. Então não existe formatos de vendas especiais. Por exemplo, Carvalho, o meu cliente tem 10 mil reais e ele quer ser contemplado num crédito de 100 mil. Pessoal, é só ter coerência. Impossível nós sermos contemplados rápido, em 1, 2 meses, num crédito de 100 mil, com 10 mil de lance próprio. A não ser que o cliente tenha 10 mil de lance próprio, mas ele tem mais 40 mil de FGTS para somar no lance que nós vamos ofertar. Então, dessa forma, você vai sempre utilizar o simulador para mostrar a nossa realidade para o cliente, mostrar o estudo do grupo para o cliente, mostrar a probabilidade de contemplação para o cliente e assim por diante. Perfeito? Então, como que nós vamos fazer? Vamos lá. Vou mostrar aqui Vamos lá, como que nós vamos fazer? Vou mostrar aqui para vocês, então, que com apenas este arquivo de grupos e lances da Porto Seguros, nós vamos montar os orçamentos para os nossos clientes, perfeito? Então, primeiro orçamento. Carvalho, o meu cliente deseja realizar um consórcio imobiliário de 70 mil reais, certo? De 70 mil reais. Então, lá no grupos e lances, o crédito é exatamente 70.528,70. Meu cliente é pessoa física ou pessoa jurídica? Meu cliente é pessoa física. Qual é o prazo do grupo? O prazo do grupo é 119 parcelas, certo? Perfeito. O meu cliente deseja ser contemplado rápido? Ah não, meu cliente está adquirindo só para aquisição, só para investimento. Perfeito, então você zera aqui os recursos próprios e você zera também o lance embutido. E aí você já tem aqui do lado direito em amarelo o orçamento, certo? Por quê? Porque a Porto, ela cobra adesão de 2%, certo? A adesão do consórcio imobiliário funciona da seguinte forma: conforme você vende,
você vai receber a comissão. Se você vender a adesão em 3 vezes, você vai receber a comissão desta venda em 3 vezes. Se você vender a adesão em 5 vezes, você vai receber a comissão em 5 vezes. Se você vender a adesão em 12 vezes, você vai automaticamente receber as comissões em 12 vezes também, certo? Então, nós sempre vamos focar, trabalhar a adesão em 3 vezes, perfeito? Se você preencheu o crédito conforme o grupo disponível, o saldo em parcelas, você já tem o resumo aqui, ó. Primeira parcela, 1.204. Segunda parcela, 1.204. Terceira parcela, 1.204. Então, as 3 primeiras parcelas, o cliente quitou a adesão. Saldo restante, mais 116 parcelas de R$ 734,38. Perfeito? Se nós fôssemos utilizar lance embutido, está aqui. Quanto eu posso utilizar? Eu posso utilizar R$ 21.158 de lance embutido. Perfeito? Vamos seguir a mesma linha de raciocínio e vamos fazer o seguinte. Carvalho, o meu cliente, ele deseja realizar um consórcio, ele quer ser contemplado o mais rápido possível e ele precisa de 100 mil na mão, certo? Se ele precisa de 100 mil na mão e ele quer ser contemplado para ontem, eu vou utilizar o lance embutido. O lance embutido é 30%. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com uma cota um pouco maior para nós liberarmos 100 mil na mão do nosso cliente, certo? Se eu vou utilizar 30% de embutido, é só eu fazer 100 mil mais 30%, tá? Então, eu vou analisar qual é o melhor grupo para nós vendermos para o nosso cliente, certo? Aqui, mais ou menos, as opções, tá vendo, ó? As opções que ele teria para ficar com aproximadamente 100 mil na mão. Então, eu tenho o grupo com 42% de lance mínimo, grupo com 55%, com 62%, com 56%, com 50%, com 60%. Qual o melhor grupo? Grupo I-139, certo? Grupo I-139, que está saindo a contemplação com 42%. Ou seja, se eu trabalhar meu cliente 45%, eu vou contemplá-lo. Significa que eu vou utilizar 30% de embutido e 15% de recurso próprio, certo? Então vamos fazer a cotação? Valor da carta, 125, 0,59 e 13. Vou lá no simulador e preencho. 125, 059,13. Lembre-se, é sempre vírgula. Pessoa física, pessoa jurídica. Pessoa física. Prazo, qual é o saldo remanescente do grupo? Vou lá na planilha de novo. O grupo está com um saldo remanescente de... Vou deixar em amarelo aqui para mostrar que é esse que nós estamos trabalhando. O grupo está com um saldo remanescente de 124 parcelas. 1, 2, 4. Perfeito, excelente. Qual é a média de contemplação? 42% mínimo. Então, eu tenho que chegar num denominador que nós vamos ofertar 45%. Por quê? Com 45% de oferta, eu vou contemplar meu cliente na primeira, na segunda, no máximo na terceira assembleia. Perfeito? Meu cliente possui FGTS? Não, meu cliente não possui FGTS. Quanto eu posso utilizar nessa carta de lance embutido? Eu posso utilizar até 37 mil. Então tá aqui, ó, lance embutido. Vou colocar 37.517,74. Perfeito. Vim para 25%. Quanto eu vou ter que completar para dar os 45%? Você vai fazendo o cálculo. 10 mil, dá Enter, não deu. 15 mil, dá Enter, não deu. 20 mil, dá Enter, não deu. 25 mil, dá Enter, tá quase. 30 mil, dá Enter. Opa, perfeito. Então, como que fica o nosso orçamento? Tá aqui o resumo, ó. Primeira parcela, 2.085. Segunda parcela,
1.519. Terceira parcela, 1.519, quitei a adesão. Saldo restante, 121 parcelas de R$ 686. Qual foi meu lance em dinheiro? 30 mil, certo? Abaixo um pouquinho aqui, tá aqui, ó. O meu cliente vai receber um crédito líquido de 87.541. Então tá aqui exatamente o orçamento que nós entregaríamos ao cliente. Vamos levar em consideração que o meu cliente tem 20 mil de FGTS, certo? O que eu posso fazer? Eu coloco aqui, ó, 20 mil de FGTS e abaixo o meu lance em dinheiro para 10 mil. Eu vou ofertar os mesmos 45% para ser contemplado logo na primeira assembleia, porém eu vou utilizar 20 mil de FGTS e apenas 10 mil reais do meu bolso. Perfeito? Carvalho, o meu cliente não foi contemplado na primeira assembleia, vai ser contemplado na segunda assembleia. Significa que ele pagou hoje R$ 2.085, mês que vem ele vai ter que pagar novamente R$ 2.085. E aí, após a contemplação, a parcela dele vai ser R$ 1.519, terminou a adesão, as 3 primeiras parcelas, saldo restante, R$ 686 por mês. Carvalho, mas meu cliente precisa exatamente de 100 mil na mão. E aqui nós estamos liberando quanto? 87. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que voltar na planilha de grupos e aumentar a minha simulação. Então vamos passar para cá. Ó. Vamos analisar aqui os créditos de 130. Eu tenho um crédito de 134 que saiu com 56, um crédito de 135 que saiu com 54, um crédito de 136 que saiu com 56 e assim por diante vai subindo. Então vamos trabalhar essa aqui, ó. Grupo I-123. Perfeito? Então vamos preencher no simulador e vamos encontrar o orçamento. Perfeito. Crédito 135, 829 e 83. Vou no simulador. Crédito 135, 829 e 83. Perdão, vírgula 83. Perfeito. Qual é o prazo que o grupo tende a seguir? Vamos lá. 109 parcelas. Volto no simulador. 109 parcelas. Perfeito. Qual é o lance que eu preciso ofertar para que possamos contemplar o nosso cliente rápido? Vamos lá novamente. Eu preciso ofertar entre 55 e 60. Vamos trabalhar 55. Perfeito. Voltamos no simulador. Eu tenho que chegar a 55, certo? O que eu vou preencher aqui? O valor correto do embutido, 40.748,95. Vou zerar o meu FGTS, certo? E preciso chegar em 55%, certo? Por quê? Porque é o mínimo de contemplação desse grupo, 55%, ok? Sempre subindo. Se puder ser 56, ainda melhor. Então vamos lá. Quanto que o meu cliente precisa ter em mãos para receber um crédito líquido de 95? Vamos fazer os cálculos. 10 mil, não dá. 20 mil, não dá. 30 mil, não dá. 35 mil, não dá. 40, não dá. 45 mil, na trave, 50 mil, deu. Ou seja, para que o nosso cliente seja contemplado na primeira ou no máximo na segunda assembleia, neste grupo, que é o grupo I-123, o nosso cliente precisa ofertar 50 mil reais de lance. Ele oferta 50 mil de lance e ele vai receber 95 de crédito líquido. Como que fica o nosso orçamento? Primeira parcela,
2.444. Segunda parcela, 1.675. Terceira parcela, 1.675. Saldo restante, 106 parcelas de R$ 769. Perfeito? Excelente? Vamos para um terceiro e último exemplo. Carvalho, eu estou com um cliente. O cliente deseja realizar a aquisição de terreno e construção, certo? Eu estou aqui numa cidade do interior, o meu cliente com 180, 190 mil, ele faz terreno e construção, perfeito? Então vamos fazer a simulação. Olha só os créditos altos, como eles estão viáveis, 43%, ou seja, com 45, 46, eu vou contemplar meu cliente. Então vamos trabalhar o grupo I-125 aqui, ó, grupo I-125, certo? Mesma coisa. Vou no simulador, vou colocar lá, valor do meu crédito, 254, 201,55, certo? Vamos conferir? 254, 201,55. Prazo, 112 meses. 112 meses é o saldo restante. Perfeito. Quanto eu posso utilizar de embutido? 76. Então vamos preencher aqui, ó. 76, 260,47. Beleza pura. Quanto que eu tenho que chegar de lance para ser contemplado na certeza? Na certeza. 45, 46%, né? Vamos chegar em 46? Então vamos lá, vamos chegar em 46%. Vou no simulador e vou colocando os valores, ó. Quanto que eu vou ter de crédito líquido? 177. Então vamos ver quanto que a gente precisa? 52 mil. Deu 43, bateu na trave. 54 mil. Quase. 58 mil. 60 mil para ser cravado. Pronto. O meu cliente com 60 mil de lance, com certeza ele vai ser contemplado nesse crédito de 177, no máximo em 2 meses. Perfeito? Por quê? Porque nós estamos ofertando 46% num grupo que está saindo com 43%. O nosso lance está acima do que o grupo vem contemplando. Perfeito? Aí eu faço a seguinte pergunta a vocês. O meu cliente possui 40 mil de FGTS, certo? O que você vai fazer? Você vai colocar então 40 mil de FGTS e nós vamos precisar de apenas 20 mil de recurso próprio do nosso cliente. Tá aqui, ó. Primeira parcela, aquisição, R$ 4.430. Segunda parcela, fui contemplado. Já baixou para 3.171. Terceira parcela, 3.171, quitamos a adesão. Saldo restante, 109 parcelas de 1.477,10. Ou seja, o meu cliente precisa de apenas 20 mil reais de recurso em dinheiro para contemplarmos um crédito de 177, se levarmos em conta que ele tem 40 mil de FGTS, certo? Então, o que nós precisamos para realizar uma cotação dentro das expectativas do cliente? Nós precisamos apenas identificar a necessidade do nosso cliente. E nós não precisamos ter vergonha se o cliente nos solicitar algo impossível. Ontem eu atendi um orçamento, o franqueado nos passou o seguinte orçamento. Carvalho, eu estou com um cliente, ele quer comprar o consórcio para ontem, ele deseja um crédito de 200 mil, ele tem 13 mil para dar de lance. Pessoal, se alguém conseguir essa cota, pode reservar umas 5. Eu sou o primeiro a comprar. Então nós precisamos montar o quê? Nós precisamos montar as estatísticas de contemplação, os estudos da contemplação, baseado no quê? Baseado na contemplação anterior. Perfeito? Então, nesse exato momento, nós estamos disponibilizando a todos vocês, através da área restrita e através do e-mail. Eu vou encaminhar para todos os franqueados por e-mail
este arquivo de grupos e lances da Porto Seguro, juntamente com o simulador de imóveis da Porto Seguro. Perfeito? Carvalho, eu estou com um cliente que deseja um crédito de imóvel. Você vai primeiramente fazer a cotação aí na ponta. Se não der certo, se a conta não fechar, ligue aqui para nós que nós estaremos à disposição. Perfeito? Lembrando, Caixa, as solicitações devem ser feitas por e-mail, tá? Carvalho, eu estou com um cliente que deseja um crédito de 100 mil reais, ele tem pouco recurso próprio, quanto que nós conseguimos na Caixa, certo? A Caixa, como a gente pode utilizar 50% de lance embutido, o cliente sempre vai aportar um valor menor de entrada para ser contemplado, tá? Então, às vezes você consegue contemplar o cliente com recurso menor no consórcio da Caixa, perfeito? Nós fizemos alguns testes nestes exemplos aqui, que os grupos estão com 40%, 42%, 43%, fica mais econômico contemplar o cliente na Porto do que na Caixa, mesmo a Caixa nos ofertando 50% de lance embutido. Perfeito? Então vejam só, tem grupo com 49%, grupo com 53%, grupo com 35% a contemplação, grupo com 41% a contemplação, 35% a contemplação e assim por diante. Perfeito? Então eu gostaria que todos confirmassem com um ok, se vocês entenderam a logística e se a partir de hoje já estão craques em vendas de consórcios de imóveis. Perfeito? Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção e desejo a vocês bons negócios.